Meu irmão e minha irmã, hoje dia 27 de setembro, quarta-feira, a igreja se recorda e comemora São Vicente de Paulo, este santo tão grande, missionário da caridade do século XVI, XVII, que nós sempre lembramos, um santo muito presente nas nossas memórias, no nosso dia a dia. Ele que no início entrou para, vamos dizer assim, a carreira eclesiástica justamente para fazer carreira, para crescer neste meio, porém que depois se converteu, entendeu que o ser sacerdote era missão voltada para os mais pobres que eram as crianças mais pobres, os órfãos, os prisioneiros, os moradores de rua, e se dedicou para isso, fundou grandes grupos de pessoas nobres, ricos, que davam, contribuíam e ajudavam nessa sua obra de caridade, de ajuda a estas pessoas. Fundou também uma congregação de padres, os padres lazaristas, uma congregação de irmãs, as missionárias da caridade. Muitos anos depois, Frederico Ozanam, vendo a vida de São Vicente, a sua espiritualidade, fundou os Vicentinos, este grupo que nós conhecemos tanto e que leva o nome de São Vicente, uma obra que, graças a este homem que foi sensível ao apelo de Jesus no Evangelho, pôde estender a missão de Jesus, através dele, tocar nos mais pobres, nos excluídos da sociedade. Vamos então escutar o que nos diz o Evangelho de hoje, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-lhes a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolheram, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos que com este evangelho começa de fato a missão dos discípulos. Até então, no Evangelho de Lucas, nós tínhamos visto Jesus que agia, Jesus que falava, que ensinava, nos últimos dias falava a respeito do acolhimento da sua palavra, da palavra de Deus, e hoje envia os discípulos, como para dizer, agora é com vocês, missão de vocês, estou com vocês, mas a parte é de vocês agora. Jesus então manda os discípulos anunciarem o reino de Deus, curarem os doentes e os enfermos, as 2 coisas principais. A missão do discípulo, então, deve ser muito parecida com a de Jesus, porque Jesus também fazia isso, anunciava o reino de Deus e curava as pessoas que se aproximavam deles. Curava até mesmo os mortos, como nós nos lembramos alguns dias atrás, curava o filho daquela senhora que tinha morrido. Além disso, nos diz o Evangelho, Jesus os envia confiantes unicamente em Deus, ou seja, sem sacola, sem bastão, sem 2 túnicas, sem dinheiro, sem pão, para dizer o quê? Confiem unicamente em Deus. A missão, então, do discípulo deve ter essas 2 características, confiança plena em Deus e imitar os passos de Jesus. Não deve fazer outra coisa o discípulo. Se faz essas 2 coisas, faz bem, está no caminho certo. Além disso, nós escutamos Jesus que fala a respeito da rejeição dos discípulos, dos missionários, uma coisa que pode acontecer. De fato, nem todos estão a fim de ouvir a palavra de Deus, a fim de acolher Jesus que chega e que é anunciado. Por isso, o discípulo também deve estar preparado para o que fazer quando for rejeitado. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia em que nós lembramos deste santo, São Vicente de Paulo, que parece que encarnou de fato esta palavra do Senhor na sua vida e na vida dos seus amigos, dos grupos que fundou? De fato, a missão de anunciar Jesus Cristo não é só dos padres e das freiras, é de todos. São Vicente, quando funda as suas congregações, depois Frederico Ozanam, quando funda os Vicentinos, entendem justamente isso, que todos devem contribuir com a missão de Jesus, de curar os doentes e denunciar o reino de Deus. É verdade que hoje em dia, muitas vezes, as pessoas que principalmente procuram os Vicentinos não são católicos, não são minimamente interessados no Evangelho e na palavra do Senhor. Estão mais preocupados, muitas vezes, em dar de comer para os seus. Preocupação válida? Não é isso que nós estamos questionando. Porém, é preciso se lembrar sempre que a ajuda, o dar de comer, tem que ser sempre acompanhado da evangelização, de falar de Jesus, de falar do reino de Deus.
E graças ao Senhor, as conferências vicentinas fazem muito bem esse trabalho. Falam das coisas materiais, ajudam a pagar as contas muitas vezes, dão as fraldas, dão leite, mas também anunciam Jesus Cristo. Esse evangelho então nos fala que é missão de todos nós anunciarmos o reino de Deus, aonde quer que nós estejamos, na nossa casa, com os nossos amigos, no nosso trabalho, nas nossas redes sociais, falar de Jesus, anunciar o seu nome, anunciar o seu evangelho e o seu reino. E enfim, este evangelho nos fala, como diz o Papa Francisco fazendo homilia justamente sobre este evangelho, que são preciso 3 coisas para ser um bom discípulo. É preciso que caminhando a gente conheça Jesus. Ou seja, não é preciso primeiro conheço bem Jesus, depois parto em missão. Não. Nós vimos com este evangelho que Jesus já logo mandou eles em missão, porque é no caminho que a gente descobre quem é Jesus e quem é Jesus para mim. Então, caminhar. Segunda coisa, testemunhar. A melhor maneira de falar de Jesus e denunciar o reino de Deus é testemunhando com a própria vida, com a própria existência. A minha vida tem que falar de Jesus, os meus comportamentos, os meus atos têm que falar do reino de Deus. E a terceira coisa, nos diz o Papa, é um caminho que se faz juntos. Jesus não envia os discípulos sozinhos, cada um para um lado do mundo. Não, vão sempre acompanhados. A missão se faz acompanhados, com a comunidade, com a igreja, seguindo aquilo que os nossos pastores nos indicam. Por isso que a gente se sinta impulsionado com o exemplo de São Vicente a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a salvar os nossos irmãos que estão carentes e necessitados das coisas materiais, lembrando-se que juntos nós estamos caminhando para o reino de Deus. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você pela intercessão de São Vicente de Paulo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.